Nessa situação, vamos continuar analisando a força normal, agora num plano inclinado, né? Vamos desenhar aqui um plano inclinado, ó, próximo à superfície da Terra, né? Próximo à superfície da Terra, sob um ângulo aí, a rampa tem um ângulo em relação horizontal, nós vamos chamar de θ, o ângulo θ, esse é o ângulo da rampa. Então vamos colocar um ponto material aqui, né? E vamos supor a princípio que, veja, é muito simples, né, fazer esse experimento. Coloca uma rampa, põe uma bolinha, vocês vão ver que a bolinha vai se mover, naturalmente. Ela vai se mover. E vai se mover com uma certa aceleração. Aí, né? Uma certa aceleração. Então, veja bem, vamos tentar analisar. Esse corpo tem massa M, né? Vamos tentar analisar esse sistema aqui, né? Sob o ponto de vista da força normal. Será que a força normal neste caso, vai ser igual em módulo à força-peso? Vamos analisar. Bom, a força-peso é a força que naturalmente aparece nos corpos quando eles estão próximos, né? Quando existe proximidade, tem uma interação entre os corpos e a força-peso é o resultado dessa interação, que é a força gravitacional. Então, ela certamente vai aparecer. E a força normal, né? Nesse caso aqui, a força normal. Veja, nesse sistema aqui nós estamos supondo o seguinte, que esse ponto material, ele desliza de uma maneira suave, sem resistência. Não tem resistência do ar aqui, não tem resistência da mesa. Então ele desliza de uma maneira natural, suave. Certo? Vamos supor isto. Então, a nossa hipótese é que existe uma aceleração aí. Então agora veja, a força normal ela não está na mesma direção da força-peso. É uma situação bem genérica agora. Então, de cara assim, já daria para a gente afirmar que ela não tem o mesmo tamanho da força-peso, né? Bom, como que a gente resolve essa situação? Agora a gente vai ter que pedir auxílio da geometria, né? A geometria vai ter que ser a nossa aliada nessa situação aqui. Ok? Vai ter que ser nossa aliada nessa situação. Vamos escolher o sistema de referência. Eu vou escolher um sistema de referência assim. Nessa direção, que é a mesma direção da normal, eu vou chamar de direção normal. Então, essa aqui é a direção normal. E essa outra direção aqui, ó, que eu vou chamar, que é a direção do movimento, né? É a direção aqui do movimento, ó, que eu vou chamar de direção, ela está tangenciando a superfície. Então eu vou chamar de direção tangencial. Vamos escolher essas duas direções aí, esse sistema de coordenadas, fixo também. Sistema de coordenadas fixo, muito parecido com o sistema de coordenadas cartesiano, né? Ele também é um sistema de coordenada cartesiano, só que só os nomes mudaram, né? Aquela ali eu estou chamando de direção normal e essa aqui de direção tangencial. E o que a gente tem que fazer é o seguinte, é decompor essas forças nessas direções, né? Tentar entender essas forças nessas direções. Veja aqui, nessa direção aqui, ó, normal, a força-peso, por exemplo, força-peso, ela pode ser decomposta nessa direção. Ela tem uma parcela nessa direção, né? Eu vou chamar de parcela da força-peso na direção normal. Parcela da força-peso na direção normal. E ela também tem uma outra parcela aqui, ó, pode ser decomposta, né, uma componente, ó, nessa outra direção, que eu vou chamar de direção da força-peso na direção tangencial. Então, veja, pela soma vetorial, a força-peso, na verdade, ela é a soma da parcela normal com
a parcela tangencial. Então, se a gente pegar, né, pela regra do paralelogramo aqui, né, somar esse pedaço com esse, nós temos a força-peso total. A força-peso total. E a força normal, veja, ela já está na direção normal. Então a gente não precisa, ela só tem essa componente normal, né? Ela só tem essa componente normal. Veja que interessante. Vamos reescrever essa força-peso aqui, ó, cada componente, né? A gente reescrever cada componente aqui, ó. Veja, a força-peso na direção normal, vamos chamá-la assim, ó. Ela está na direção normal. E nesse caso aqui, ó, sentido negativo, porque a normal positiva é para lá. Então ela está ao contrário. Então ela é a parte normal da força-peso está no sentido negativo. E a parcela aqui a gente está fazendo a decomposição, né? Decomposição de cada vetor. Somado, ó, com a parcela da força-peso na direção tangencial. Como a direção tangencial tem sentido positivo para baixo, força-peso tangencial também está para baixo, então ela vai ser positiva. Então essa aqui é o módulo da força-peso na direção tangencial. Essa é a direção tangencial. Então olha que interessante. Então a força-peso pode ser escrita assim, ó, a princípio, né? Força-peso pode ser escrita como com a soma de duas componentes. Uma na direção normal, uma na direção tangencial. E a força normal? A força normal ela já está na direção, veja bem, ela já está na direção normal e no sentido positivo. Então, ela é mais fácil de escrever, né? Porque só tem uma componente na direção normal, da força normal, que é na direção normal. Sentido positivo também. Sentido positivo. Então, o que nos resta aqui é descobrir quais são as expressões para a força normal, desse módulo, e essas expressões aqui. E aí que eu falei que a gente vai pedir auxílio da geometria, né? Da geometria. Vamos redesenhar. Dá para fazer aquele desenho ali, ó, da seguinte maneira. Dá para fazer assim, ó. Aqui a gente tem a força-peso. Nessa direção assim, né? A gente tem a força... vamos pensar na força-peso aqui. A força-peso na direção normal, né? E assim, ó, a gente tem aqui a força-peso na direção tangencial. E se a gente usar semelhanças de triângulos aqui, ó, por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Fazendo análise de semelhança de triângulos aqui, ó. Esse ângulo aqui é o ângulo θ, né? Então, vamos, transportamos para cá, vou redesenhar isso aqui de uma outra maneira. Vou colocar assim, ó. Aqui o ângulo θ. Então, veja, a hipotenusa aqui é a força-peso total, né? O módulo da força-peso. O cateto adjacente é a força-peso na direção normal e o cateto oposto é a força tangencial na direção normal. Isso aqui é um diagrama que a gente chama de diagrama de módulos. Pode chamar assim, né? Eu gosto de chamar assim de diagrama de módulos. Isso aqui é um diagrama vetorial, né? Diagrama vetorial. Em algumas literaturas chamam de diagrama de corpo livre. É o corpo isolado, né? Com as forças que agem sobre ele. E aí dali a gente extraiu o diagrama de módulos. Veja que esses valores aqui são só esses, né? São os módulos, ó. São os módulos, né? Faltou a força normal, né? Faltou a força normal. Então veja bem. Vamos lá. Vamos descobrir, então, usando as relações trigonométricas, esses módulos. Veja. Nesse caso, ó, o cateto oposto associado à tangente, ao seno, né? Ao seno deste ângulo. Então a gente pode dizer que a força-peso na direção tangencial, ela é a força-peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade, que é o módulo, né? Veja bem, a gente já conhece o módulo da força-peso, né? O módulo da força-peso.
nesse caso aqui, ó, é uma composição, né? Vamos colocar aqui de maneira geral que ela está na direção P, né? Chamar essa aqui, ó, por exemplo, de direção P, genérica, né? No sentido, nesse caso, negativo, né? Por exemplo, né? Por exemplo, se a gente escolher essa referência. Mas o módulo da força-peso a gente conhece, que é sempre massa vezes aceleração da gravidade. Esse é o módulo da força-peso. Vezes o seno deste ângulo. O seno do ângulo aqui, ó, de inclinação. Então a gente descobriu aqui quem é essa componente da força-peso. E a componente normal da força-peso? A componente normal da força-peso vai estar relacionada com o cosseno, porque aqui é o cateto adjacente, então a hipotenusa vezes o cosseno nos dá o valor da força-peso na direção normal. Como a força-peso tem módulo mg multiplica cosseno de θ, essa expressão, então, para o Pn. Então veja que nós descobrimos essas duas expressões. Se a gente quiser escrever de maneira geral quem é a força-peso, vetorialmente falando, né, ela vai ser menos mg, que a gente pode colocar já em evidência, né? Menos mg, que a gente pode colocar em evidência, porque vai aparecer mg tanto aqui quanto aqui, ó. Então eu vou colocar mg em evidência aqui, ó. M vezes g menos seno do ângulo θ na direção normal, certo? Então é menos mg seno θ, tem um sinal de negativo aqui na direção normal, mais aqui, né? O mg veio aqui em evidência, cosseno do ângulo θ na direção tangencial. Então veja que interessante. Essa é a expressão completa para força-peso. Para força-peso, né? Nessas duas direções. Tá? E essa soma pode dar essa direção aqui, ó. De alguma maneira geométrica, vetorial, pode chegar nessa direção. Mas agora a gente pode escrever a força-peso dependendo da direção do ângulo aqui, né? Da direção dessas duas direções, normais e tangenciais, e dependendo também do ângulo, nesse caso. Então olha que interessante. Agora, e a força normal? Né? A força normal a gente tem que usar o princípio da superposição. Né? Pelo princípio da superposição, a gente pode somar as forças nessa direção, somar as forças nessa direção. Então, na direção normal, o princípio da superposição vai dar uma soma que é a normal mais a força-peso na direção normal. Isso tem que ser zero. Por quê? Pela primeira lei de Newton. Porque nessa direção não tem movimento. Né? O corpo está parado nessa direção, não se move nessa direção. Então daqui, ó, a gente já fez uma conta parecida. Daqui, ó, a gente decompondo, né? Aqui fica, N positivo na direção N. E aqui é essa expressão aqui, não? Essa expressão aqui, ó, positivo também. Certo? Então, veja bem. Desculpa, negativo, né? Porque na direção normal, força-peso, nessa direção é negativo. Então vai ficar assim, ó, N menos mg cosseno de θ na direção normal, que ambas estão na direção normal, é igual a zero. Certo? Decompondo as forças aqui, ó. E aí, qual o resultado disso, né? Isso aqui só é possível quando esse termo for igual a esse. Então, nesse caso, a força normal ela tem módulo mg cosseno de θ. Olha que interessante. O módulo da força normal agora é mg cosseno de θ. Se a gente substituir aqui, ó, ela vai ser mg cosseno de θ na direção normal, no sentido positivo. Veja que a força normal agora tem
este módulo. Né? Este módulo. Por quê? Porque agora ela está associada a um ângulo aí, uma inclinação, né? Uma inclinação. E na direção tangencial, como é que fica a situação? Na direção tangencial, veja bem, eu só tenho uma força, então a soma de todas as forças é só uma. E isso tem que ser, agora não é zero, porque ele tem movimento. Então agora a gente aplica a segunda lei de Newton, que diz que a soma de todas as forças é o produto da massa pela aceleração. Pela aceleração. E daqui, ó, a gente descobre quem é a aceleração. Olha que interessante. Como? É só pegar esse termo aqui, ó, e dividir pela massa. Mas quem é esse termo? Em módulo ele é esse. Ele é massa vezes g vezes seno de θ. Como está dividido pela massa, a massa cancela. Então fica g seno de θ. Fica aqui g seno de θ. Que direção? A direção tangencial. Qual o sentido? Sentido positivo. Né? Sentido positivo. Então nossa aceleração ela é uma parcela da aceleração da gravidade. Então, veja que se esse ângulo for um ângulo de 90 graus, seno de 90 é 1. Então a aceleração ela é toda a aceleração da gravidade. Significa, se esse ângulo for 90 graus, ele vai cair em queda livre, né? Ele cai em queda livre. Então a aceleração é toda gravitacional. Mas com uma inclinação diferente de 90, menor do que 90, veja que esse valor aqui, ó, ele não é, ele é uma parcela da aceleração da gravidade. Olha que interessante, né? Muito legal. Então, pelo princípio da superposição, a gente pode fazer análise de cada direção, né? A gente faz análise de cada direção e a gente descobre, por exemplo, que existe realmente uma aceleração aqui. Ó. Se esse ângulo não é zero, né? Porque o seno de zero dá zero, seno de zero dá zero, e aí o corpo está parado, ele não se move. Né? Então a aceleração é zero, mas com um ângulo diferente de zero vai ter uma aceleração aí, que é uma parcela da aceleração da gravidade. E a força normal não tem mais, ela não é mais exatamente igual à força-peso, né? Ao módulo da força-peso. Ela é igual ao módulo da força-peso na direção, ó, mg vezes cosseno de θ é a direção tangencial da força-peso. Então ela é igual ao módulo da direção tangencial da força-peso, né? Interessante. Então até a próxima.